Olá, minha gente querida, tudo bem? Espero que esteja tudo ok com vocês, né? Tranquilos, com esperança de que logo logo a gente vai estar voltando às aulas, né? Às salas, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa programação, nossa aula de perícia, né? Eu prometi a vocês que a gente ia voltar um pouquinho na questão teórica. Eu vou aqui nessa parte da classificação rapidinho, mesmo que a gente já tenha passado por isso lá no primeiro bimestre, porque na verdade eu acho que nós chegamos aqui, ó, né? Primeiro, ó, surgiu o conflito, isso aqui foi inclusive matéria de prova. Eu quero passar pela classificação porque o assunto que vai me interessar entre a primeira aula, a de hoje e a de amanhã, essas duas aulas, na verdade é aquela comparação com a auditoria que eu falei, né? Sempre faz parte do nosso curso de perícia tratar um pouco essa questão da similaridade que existe entre as duas disciplinas. Então, pessoal, primeiro nós vamos falar assim, ó, existe uma classificação para a perícia. A perícia pode ser judicial, que é aquela determinada pelo juiz. A gente está cansado de falar sobre isso aqui, tá certo? A segunda é extrajudicial. Só que a extrajudicial, pessoal, ela se divide em duas. Primeiro, a perícia arbitral. Por que arbitral? Quando ela for feita dentro de um procedimento de arbitragem. Então, ela pode ser chamada de perícia arbitral. Só que você se lembra, estudando arbitragem, aqui mesmo com essa nossa disciplina, que a arbitragem é um procedimento extrajudicial, porque é uma alternativa ao poder judiciário, né? Então, a perícia arbitral é extrajudicial. Daí, da mesma forma, também a perícia administrativa. E como é que a gente pode chamar de administrativa? O que seria, então, uma perícia administrativa? Ó, nem é judicial, nem é perícia, nem é arbitral, mas é extrajudicial. Onde é que a gente vai encontrar essa perícia? Vamos encontrar, ó, em questões empresariais, tributárias, né? Questões de sociedades, alguém, não, uma assembleia convoca um perito para fazer uma explicação sobre o patrimônio da empresa. Essas perícias são consideradas perícias administrativas, porque elas não estão classificadas nem no judicial, porque não é perante o juiz, e não estão classificadas como perícia arbitral. Portanto, é uma perícia administrativa, ok? Muito bem. Agora, a judicial, ela pode se classificar de dois tipos. Ó, vamos pensar aqui. Aliás, são 3, 4, 5, 6, são vários tipos, né? Falei dois tipos, mas não é bem isso. É que assim, ó, a perícia pode ser, eu poderia falar aqui que é dois tipos, de ofício ou ex officio, né? É um requisito, né? Então, isso aí significaria o juiz decidindo, né? Mas as outras também podem ser decididas pelo juiz. Então, melhor a gente não falar em dois tipos, tá? É até bom ter dado essa conotação aí para a gente fazer uma referência disso. Ó, então, a perícia judicial pode ser de ofício. O que é de ofício? Quando é o próprio juiz que diz, eu quero fazer perícia. E pode, professor, o juiz pode pedir perícia? Sim. Ele olha assim e fala, não tem condições de analisar essa situação, a não ser determinando uma perícia. Então, na hora que ele vai fazer o saneamento do processo, a gente tem uma específica área do processo civil que se fala que é saneamento, é verificar se está tudo em ordem com o processo, se ele pode seguir para o julgamento. Quando isso acontece, o juiz pode pedir a perícia. Quando ele faz isso, ele faz de ofício, ou seja, é por conta dele. Essa expressão de ofício quer dizer da função, tá? Em português a gente poderia falar isso. E em latim tem esse brocado aqui, ó, ex officio, ok? Ex officio é a mesma coisa que de ofício. Muito bem, mas a perícia judicial pode ser também requerida, ou seja, não é pelo juiz, a parte que requer. Então ela é requerida. Não foi o juiz que estipulou, mas as partes querem fazer perícia, ok? Isso é importante porque quando a parte pede, é ela que tem que pagar a perícia. Depois, se ela ganhar a causa, ela pode cobrar da outra parte. Mas antes, ela tem que adiantar o dinheiro do perito. Tá? Porque o perito recebe imediato. Não tem esse negócio de ficar esperando até terminar o processo, não.
Bom, outra classificação é a classificação da seguinte situação: a perícia judicial é necessária. Isso significa o seguinte: sem a perícia, o juiz não tem condições de proferir a sentença. Aonde é que é necessário isso? Então, ó, tem uma expressão aqui, concordata, que não está mais valendo, mas ainda tem processo de concordata, por isso que a gente mantém aqui. Mas, ó, os processos de falência, concordata ou partilha de bem, às vezes o juiz não tem saída, tem que fazer uma perícia, porque senão ele não vai entender o que está acontecendo dentro do processo, ok? Aí é necessário. O contrário de necessário é o quê? Facultativo. Aí não precisa, mas se as partes quiserem, elas vão pedir ao juiz. O juiz poderá definir e poderá não deferir. Olha só que legal isso aqui. O juiz avaliará o pedido e o deferirá. Significa autorizar. Ou não. Ele pode negar. Dizer assim, ó, essa perícia é facultativa e eu não vejo necessidade de ser realizada. Por que ele faz isso? Porque a parte está querendo retardar o julgamento. Ela faz uma perícia, depois a outra parte tem que falar, depois ela vai falar sobre o que o outro falou, ela pode impugnar o laudo do perito, percebe? Isso pode durar 1 ano, 2 anos, dependendo do juízo, se for muito ocupado. E aí retarda muito o processo, por isso que o juiz pode negar. A outra também é aqui, ó. A abrangência pode ser de várias varas, né? Aqui já não é uma classificação, né? Apesar de estar 264, 265, mas esse 5 aqui, a gente poderia dizer o seguinte: por abrangência, vou classificar a perícia por abrangente, todas as perícias são abrangentes. Porém, ó, a perícia pode abranger várias varas. Então, como a gente falou agora há pouco, a recuperação de empresas e falências é uma vara. Civil, ou cível, né, é a vara que trata das coisas mais comuns das pessoas, ó, dissolução de sociedades, ó, exclusão de sócios, inventários, prestação de contas, tudo isso tem perícia, né? Varas criminais, ó, pode ter perícia também? Sim, às vezes numa vara criminal precisa apurar uma multa lá, ou por exemplo uma obrigação de ordem tributária, pode até ser crime, ó, tá vendo? Inquérito judicial, etc. Órfãos e sucessões, aquela questão da partilha, ou às vezes quando há tutor, né? Alguém é tutor de uma pessoa, de uma criança, aí esse tutor tem que prestar conta do dinheiro que gastou e assim por diante. Justiça do trabalho, aí é judicial, mas é uma abrangência, né? E fazenda pública, tá certo? Então, ó, o que interessa dizer é que a administrativa, tudo que é fora do judiciário, são perícias extrajudiciais. A administrativa nem é judicial e nem é arbitral, certo? Ó, tá aqui a arbitral. Ela apresenta características de ser fora do juízo, né? Mas é no juízo arbitral. De qualquer forma, que apesar de ter o nome juízo arbitral, você estudou isso e você sabe que o juízo arbitral é um juiz de fato e de direito pelo artigo 18 da lei de arbitragem, mas não é o poder judiciário. Portanto, é extrajudicial. A gente pode falar aí em extrajudicial. Tá certo? Muito bem. Falando isso, a gente pode falar dos preceitos legais que regem a perícia, que é importante, que é a parte da legislação. Então, ó, o decreto 9.295 é o decreto que instituiu o CRC, ó, regulamentou a profissão, ó, Conselho Federal de Contabilidade. Foi criado através desse decreto-lei aqui, que na verdade é uma lei, tá, gente? Não é um decreto. Ele tem valor de lei na época da edição e depois ele fica valendo como lei. Ele instituiu o Conselho Federal de Contabilidade. E o Conselho Federal de Contabilidade editou 2 resoluções, a 1243 e a 1244, ambas de 2009. Estas resoluções são as que regem o perito. Uma rege a perícia contábil e a outra rege o perito contador, né? As duas valem até hoje, né?
e estão lá no final da nossa apostila. Você pode dar uma olhada lá e estudar alguma coisa lá. Não sei se a gente vai ter tempo de fazer isso, se aparecer uma oportunidade aqui, antes de terminar esse conjunto de aula de hoje amanhã, a gente vê. Tá? Muito bem. O Código de Processo Civil, falando em questões legais aqui, ó, preceitos legais. O que é um preceito? É um establishment. A lei estabeleceu, establishment. Foi estabelecido isso. Então, preceito. Esse preceito legal, né, está previsto lá no Código de Processo Civil 481 a 484, em inspeção judicial. O juiz pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas e coisas, a fim de estabelecer sobre fato que interessa a decisão da causa. Se necessário, pode ser assistido por um ou mais peritos. Então tá aqui, ó, a palavra perícia aparecendo. Quando o juiz, num determinado momento, ele fala, não, eu tenho que verificar isso aqui. Ele pode inspecionar, ou seja, averiguar, verificar. Né? São procedimentos da perícia. Ó. Aí ele fala, bom, mas eu não entendo desse assunto, vou chamar um perito aqui. Pode ser, certo? E depois a prova pericial. Essa prova aqui a gente já falou sobre ela lá no começo, né? no nosso primeiro bimestre, mas é importante que se saiba aqui, ó. Esse Ornelas aqui é um doutrinador e ele diz assim, o exame pericial envolve inspeção de pessoas ou coisas. Claro que na questão contábil não envolve pessoas, né? O contador não faz inspeção de pessoas. Ele faz de valores, de coisas, né? De direito abstrato ou até concreto mesmo, porque se você estiver falando de um estoque de produtos, pode ser que o contador esteja falando de alguma coisa física e aí ele esteja analisando coisas, né? A vistoria pericial é o trabalho desenvolvido pelo perito para constatar in loco, quer dizer, olhando, né? In loco é isso. In loco, olhar o estado ou a situação de determinada coisa. Geralmente imóveis, olha, aqui está errado, imóveis e não imóveis. Imóveis ou móveis também, né? Por que não? Móveis também, pode ser. E o arbitramento consiste em fixação de valor determinado ou pelo perito para coisas, ou direitos ou obrigações. É a estimação. Quando você faz um arbitramento, você faz uma estimação. Note que arbitramento aqui é diferente de arbitragem, não tem nada a ver. Vou falar um pouquinho sobre isso. E avaliação. Bom, aqui já são procedimentos, tá, pessoal? A gente vai falar sobre isso, mas é porque como está embaixo dessa inspeção aqui de prova, aí aparecem esses dois pontos aí, tá certo? Portanto, perceba que a perícia é considerada no Código de Processo Civil, CPC 2015, tal e qual foi no código anterior. Isso para dizer que o código anterior também tinha consideração com a perícia. Assim, o que importa ao perito é acompanhar as alterações. Não acompanhar as alterações que ocorrem nos regramentos jurídicos. Várias leis, né, que vão se alterando. Relativos à perícia. É claro, também, de tópicos importantes relativos aos princípios deontológicos. Nós falamos um pouco sobre isso, né? Que é a questão da seriedade do árbitro e do perito contábil, certo? Agora, aqui nós temos alguns artigos, gente, olha, o 82, o 85 e o 95. Quando a gente coloca aqui, ó, aparece aqui, mas eu tenho aqui embaixo, é mais fácil de ler. Então, eu vou pedir licença para, ao invés de fazer isso aqui, né, ler aqui embaixo, ó. O artigo 82, 85 e 95 do CPC tratam das despesas judiciais e sua forma de pagamento pelas partes. Entre elas, as despesas com a perícia. Ó, artigo 82, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Olha, o que acontece aqui? A pessoa tem que adiantar as despesas, mas às vezes ela goza de gratuidade da justiça. Como é que é isso? Você, no Código de Processo, na Constituição Federal e numa lei chamada a Lei 1060, a Lei da Justiça Gratuita, ela fala da gratuidade, ou seja, quando a pessoa não pode pagar as despesas judiciais, pode pedir ao juiz dispensa dessas despesas, inclusive do advogado da parte contrária, caso ela venha a perder a ação. Quando existe essa situação, ela não é obrigada a depositar nenhuma despesa, nem antecipadamente, nem depois. O juiz, quando dá a sentença, reconhecendo que a pessoa tem o benefício da justiça gratuita, vai dizer na sentença que a parte está dispensada do pagamento dessas despesas. E aí, como é que acontece de se pedir uma perícia nesse sentido, professor? Sou obrigado a trabalhar de graça se eu for perito? Não. O que vai acontecer é que existe o Estado como uma figura provedora do cidadão que não pode pagar a justiça. Então, o juiz, ao nomear o perito, vai dizer para o perito assim, olha, a parte que requereu a perícia, ela é beneficiária da justiça gratuita. Portanto, os seus honorários não serão aqueles vultuosos que o senhor está acostumado a pedir. Vai ter que obedecer à tabela do Tribunal de Justiça, que é adotada em consonância com o Estado. O Estado vai lá e diz, ó, pago aos peritos assim, 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 assim. Então, vamos supor que o caso normalmente você iria pedir uns 4 mil reais. Vai acontecer de o Estado oferecer uns 600, 700, 800 reais para você fazer essa perícia. E mais ainda, você só recebe isso no final. Nesse caso aí, sim. Você só recebe no final, porque não tem adiantamento. Ah, professor, então, mas aí eu não vou trabalhar assim. Claro, ninguém gosta de trabalhar recebendo menos. Porém, essa é uma função social. Todo profissional deve ter imbuído no seu espírito de cidadão que em determinados momentos você pode prestar serviço para a sociedade sem receber nada ou até recebendo menos do que o que deveria receber. Eu já fiz isso. Eu já advoguei por causas de assistência gratuita e, inclusive, eu não recebi honorário. Já fui nomeado e já fiz isso. Quando eu fui nomeado pelo Estado, eu recebo um pouquinho. Digamos assim, ó, fiz um júri em São Paulo que eu poderia ter cobrado 30 mil reais na época para fazer o júri. Sabe quanto eu recebi? 435 reais para fazer um júri. É um absurdo, mas eu tinha que fazer. É a parte social. Fui lá, porque o coitado era um favelado, tinha dado uns 3 tiros numa pessoa lá, um coitado, sabe? Assim, que não tem defesa. Então o Estado vai lá e nomeia você para não dar nulidade. O cara foi preso, não foi absolvido. Fui lá, fiz a defesa para fazer a defesa constitucional que ele tinha que fazer. Mas ele não foi absolvido. Né? Não significa que tem advogado vai ser absolvido. As provas que tinham nos autos levou ele à condenação. O que acontece é que um advogado, numa hora dessa, ele faz 2 coisas. Ou ele faz a sentença ser justa, para a pena não ser injusta, né? Como é que seria uma pena injusta? O juiz vai lá e fala assim, ó, manda matar esse sujeito, porque ele matou o amigo, agora ele vai morrer também. Não pode, a Constituição fala que não pode matar as pessoas. Então o advogado que estaria lá diria, não, excelência, você não pode mandar matar, você pode mandar prender. Então seria esse lado da justiça. E o outro lado seria da sentença correta, o máximo de pena 30 anos, aí dependendo de umas circunstâncias, pode aumentar, né? Mas vamos lá, o camarada só fez um crime, deu um tiro só, matou a pessoa. Ele estava com ciúme, estava com, enfim, defesa da honra, etc e tal. Não compensa, ou não é justo, que o juiz dobre, por exemplo, a pena, vai
30 anos? Não, eu vou dar 60 anos para o senhor. O advogado vai lá e diz, não, no máximo só pode dar 30. Mas o advogado não vai lá para dizer que ele tem que soltar o bandido, percebe? Mas essas circunstâncias são difíceis aqui na civil, ok? A gratuidade da justiça leva para isso. E você pode fazer tranquilamente, porque é necessário fazer algumas coisas assim, né? De benfeitorias. Eu, por exemplo, agora participo de uma associação, Associação Maringaense dos Amigos da Cultura e Cidadania, AMACUCI. Se você procurar na internet, você vai achar. Nós não vamos ganhar dinheiro com isso, nenhum dos associados, mas a gente vai procurar fazer o bem, para tentar manter a cidade limpa e fazer as autoridades cumprirem os deveres para com os cidadãos, ou seja, fazer as pessoas exercerem o direito de cidadania, de graça, né? Isso é importante, a gente tem que ter na cabeça essas coisas. Voltando, a sentença condenará o vencido, olha aí, ó, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, quem vence ganha honorários. O advogado que vence ganha os honorários. Você poderia perguntar assim, ô professor, vem cá, eu contrato um advogado. Ele fala assim para mim, ó, eu quero R$2.000. Aí você paga os R$2.000 para ele. Lá na frente, a causa ganha, você ganha a causa. E ele recebeu R$2.000 para fazer. Aí o juiz condena a outra parte que perdeu a pagar mais R$2.000 de honorários. Você poderia perguntar assim, então esses R$2.000 não vêm para mim para compensar que eu paguei o meu advogado? Não. Toda vez que o advogado faz um preço para você, ele já leva em consideração que ele poderá ganhar mais 10% do valor da causa no final. Então, se ele ganhar, esse dinheiro é dele. Isso é a lei que diz, não é porque é advogado. É porque a lei diz, os honorários de sucumbência significa que a parte caiu, perdeu a ação. Então, sucumbiu. Quando sucumbir, ele deve honorários. Esses honorários são do advogado, não tem nada que voltar para a parte. Ah, professor, se ele cobrou 10.000, não importa. Ele vai receber o que o juiz der para ele, é dele, certo? O advogado vai ganhar 2 vezes. Na hora que contrata e depois, quando ele ganhar a causa. Você poderia perguntar, mas isso não é injusto, professor? Não, é pelo contrário. É justo até porque você incentiva o teu advogado a ganhar a causa. Se ele souber que não vai ganhar nada, ele já recebeu dele, qual é o esforço que ele pode ter? Só a ética que leva a isso, né? Cara de bom coração, com Deus na cabeça. Se não, ele não vai fazer o esforço danado para ganhar a sua causa. Agora, quando ele sabe que lá na frente poderá ganhar, o que ele faz? Vou lutar para ganhar. Além de honrar o seu nome, sua profissão, ele ainda vai ser beneficiado financeiramente, certo? Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Então vamos lá. Foi feito um pedido de perícia, né? A parte A, autor, pediu perícia. A parte B não pediu perícia, mas ela vai contratar um assistente técnico. Ela tem que pagar. A parte A não é obrigada a pagar o assistente técnico. Percebeu? Esse aqui, ele pediu perícia. Esse perito será nomeado pelo juiz. Não tem nada a ver nem com esse, nem com esse. Será nomeado pelo juiz. A parte A fala, eu não confio, não sei se eu posso confiar nesse perito. Vou contratar um assistente técnico. A parte A vai pagar o perito, adiantar, e vai pagar o seu assistente técnico. A parte B vai pagar o seu assistente técnico. Lá no futuro, se a parte A ganhar, o assistente técnico não devolve o dinheiro. Esse assistente técnico não devolve o dinheiro. O perito já recebeu. O que vai acontecer? A parte A pagou. Então agora ela pede para o juiz para pedir para essa parte B pagar o perito. E o juiz vai mandar ele pagar. Porque quem perde tem que pagar as despesas. Perceberam? Então, de qualquer forma, o perito vai sempre receber, né? Agora, quando a parte for
vencido e vencedor ao mesmo tempo, o juiz pode ratear essas despesas. O que acontece? Vamos supor que eu entrei com uma ação e pedi 100 mil reais. O juiz vai lá e fala assim, não, 100 mil você não tem direito, vou te dar 80. Portanto, eu ganhei 80% daquilo que eu tinha pedido. Se eu ganhei 80%, eu devo 20% das despesas. Não é que eu ganhei 80% e devo 80%, ao contrário, tá? Reverte. Eu ganhei 80%, eu tenho a obrigação de pagar 20% das despesas. Aquele que ganhou só 20% tem a obrigação de pagar 80% das despesas. Então isso chama-se ratear, tá certo? Quando o juiz determinar a perícia, se a perícia for de ofício, determinada de ofício, o juiz pode mandar ratear as despesas. Ele diz, olha, as partes paguem o que o perito está pedindo. O perito pediu 40 mil reais. Cada uma vai ter que adiantar 20 mil. Aquela que não adiantar perde o direito na causa. O juiz vai condenar ela a pagar tudo que a outra parte está pedindo. Então fica uma obrigação muito pesada aí. Por isso que raramente o juiz faz isso, tá? Mas às vezes faz. O juiz, parágrafo 1º, pessoal, o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento do honorário do perito deposite em juízo o valor correspondente. Claro, sempre o juiz faz isso. Quando a parte pede a perícia, o juiz manda o perito falar. Se aceita, o juiz nomeia e pede para falar. Se aceita, o perito vai dizer, sim, excelência, aceito. E quero 20 mil reais de honorários. Aí o juiz faz o seguinte, a parte se manifeste sobre o pedido do perito. A parte pode dizer assim, olha, achei muito caro, eu quero reduzir esse valor. Pode. O juiz manda o perito falar. O perito vai dizer assim, não, excelência, eu não vou reduzir nada, eu quero meus 20 mil. Aí o juiz poderá falar assim, homologo o valor de 20 mil, porque vale, paga, e manda a parte pagar. Ou então, o juiz poderá fazer o seguinte, não, a parte acha que é muito dinheiro. Vamos supor que a parte falou que era muito dinheiro e que achava que vale no máximo 10 mil. O perito pediu 20, a parte está dizendo que vale 10. O juiz pode fazer uma conjectura e fala assim, arbitro em 16 mil reais ao perito para manifestar se deseja executar o trabalho. O perito pode fazer duas coisas. Primeiro, aceito, excelência. Segundo, não aceito, excelência. Ele pode dizer que não aceita, não tem problema nenhum. Ele não é obrigado a aceitar os 16 que o juiz falou. Porém, normalmente, o perito, para ficar bem com o juiz, para não arranjar encrenca, sabe que vai ter mais perícias, ele vai aceitar. Perdeu 4 mil reais aí. Numa outra perícia, ele joga uns 8 mil acima do que ele acha que deve ser válido e recupera isso aí. Entendeu? Porque o juiz pode até nomear ou arbitrar novamente, mas mesmo assim vai ficar acima do valor e ele vai acabar... E ele não perde com o juiz, não fala nada. Nem. Agora, se for muito pouco, por exemplo, pediu 20 mil reais, a parte ofereceu 2 mil, o juiz vai lá e fala que arbitra em 6 mil. Aí é muita diferença, de 20 para 6, ele fala, excelência, não posso fazer, infelizmente não dá para fazer. E aí ele recusa, certo? Isso é normal. Não tem problema, o juiz não vai achar ruim nada. Agora uma diferencinha pequena, de 5, 10% aí, não compensa. Parágrafo 2º, a quantia recolhida em depósito bancário, a ordem do juiz será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465. O que acontece? O cara foi lá e depositou 20 mil reais. O juiz pode autorizar o levantamento da metade, 50%, no início dos trabalhos e os outros 50% no final dos trabalhos. Esses outros 50% ficam lá guardados e ficam sendo corrigidos. Vamos supor que demore muito, porque o perito vai lá e coloca o laudo, a parte contesta, o juiz pede para ele falar e vamos supor que fica um lenga-lenga, demore 6 meses para isso. Quando ele for receber, não vai mais receber só 10 mil. Vai receber 10 mil e a correção monetária. Percebe? Então fica guardado lá. Ok?
Muito bem, os objetivos da perícia você já sabe, né? A gente já falou sobre isso, porque o objetivo é prova, é produção de prova para alimentar uma instância decisória, tá certo? É esse aí o objetivo. E aí, pessoal, tem que falar agora em 10 minutos aí a diferença entre perícia e auditoria. Note que a primeira coisa que aparece é que na perícia a gente tem um laudo pericial e na auditoria você tem um parecer de auditoria. Só que na perícia também existe o parecer. Quem é que dá o parecer? É o assistente técnico. O laudo é peça do perito. Toda perícia, o perito, quando termina o seu trabalho, ele vai externar ou materializar o seu trabalho através de um documento que vai se chamar laudo pericial. Você, inclusive, fez aqui, né, no nosso estudo, um laudo pericial. Bom, é nesse laudo que o perito vai demonstrar todas as técnicas que ele utilizou, metodologia, né? A gente já estudou isso. Agora, ele vale-se das suas condutas éticas e técnicas, né? Seguindo as normas para poder fundamentar esse laudo. A gente viu isso, inclusive a questão de metodologia, né? Se refere às coisas, não é uma coisa assim feita ao bel prazer. Você fala o que você quiser. Não, até a própria lei, como a gente falou lá atrás, aquelas duas resoluções, elas estão, vamos dizer assim, cadenciando o trabalho do perito, direcionando o trabalho do perito, né? Então não tem saída, o perito tem uma obrigação de falar as coisas de maneira coerente, certo? E ele vai obedecer, logicamente, diversos procedimentos. E esses procedimentos podem ser de ordem tributária, né? Pode ser operacionalização, operacionalização, pode ter aspectos sociais, certo? Administrativos, econômicos e também relacionados à sociedade. Por isso que a gente fala, pessoal, que a nossa disciplina, né, de contabilidade, nossa ciência, é uma ciência social, porque ela abrange, né, todo esse conjunto de transações complexas da sociedade, tá vendo? Ordem tributária, operacionalização, aspectos sociais, administrativos, econômicos e também relacionados com a sociedade, tá certo? E, por fim, a diferença básica entre os dois institutos é a seguinte: na auditoria, o profissional limita-se a proferir um parecer sobre a adequação ou a exatidão das peças contábeis analisadas. Então, veja, o auditor, ele pode fazer, não estou dizendo que é sempre assim, tá? Mas ele pode fazer um trabalho por amostragem, pessoal. O que significa fazer um trabalho por amostragem? Eu tenho um ano inteiro da empresa para fazer auditoria, auditar, e esse um ano, ele engloba diversas etapas de todos os aspectos da empresa. Estoques, faturamentos, tributação, né? Então, se o auditor for fazer uma análise total do balanço, ele precisaria de mais um ano para fazer isso, né? O contador passou um ano para fazer o balanço. O auditor chega para auditar o balanço. Ele vai precisar de um ano, porque é o mesmo tempo que o contador levou para analisar tudo. Mas não pode. O auditor, no máximo, tem 3, 4 meses aí para resolver toda a questão de auditoria. Então, o ideal é que o auditor comece a trabalhar ali por volta de abril ou maio, né, de 2020 para entregar o balanço de 2020. Isso significa o seguinte: de vez em quando ele pega algumas peças, algumas operações que a empresa está contabilizando e vai analisar. Nós vamos ver, inclusive, alguns aspectos aqui na aula de amanhã,
comparando, né, uma coisa com outra, que talvez você não estude no seu curso de auditoria aí, e eu costumo sempre fazer esse paralelo aí, para a gente ter uma ideia de como é que o perito tem que entender. Estou fazendo perícia ou estou fazendo auditoria? No final do trabalho da auditoria, o auditor vai entregar um parecer. Você que está estudando auditoria vai se deparar com essa situação. Toda vez que termina o parecer, o perito, ou o auditor, melhor dizendo, ele diz, né, parecer aprova, né, as demonstrações financeiras, atestando que as mesmas foram elaboradas atendendo aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. É isso. Então, a função do contador auditor é dizer, no final, que a escrituração daquele ano da empresa está de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos. Legislação, logicamente, né? Legislação e princípios. Agora, veja, ele não prova nada, ele só diz que por amostragem, analisando alguns pontos da escrituração, ele chegou a essa conclusão. Já o perito não. O perito ele vai concluir para o juiz e dizer: é exatamente isso. A empresa deve pagar exatamente isso, com base nos conhecimentos que ele tem e nos procedimentos que ele diligenciou. Né? Vistoria, a gente vai ver isso, certo? Arbitramento. Então, o perito, ele vai na especificidade. O auditor vai na amostragem. A amostragem não tem nada de específico. O perito é específico. É aquele assunto que ele está peritando. Então, se for o lucro, é o lucro. Ele vai analisar o lucro, não deixa nada fora. Certo? Então, ele analisa com especificidade, conforme os procedimentos atinentes ou pertinentes legalmente à perícia, como diz aquela norma brasileira de contabilidade que a gente falou agora há pouco, certo? Já o auditor, ele segue também as normas de contabilidade. Ele é obrigado a preparar os papéis de trabalho, enfim, uma série de coisas que vai justificar o trabalho dele, que inclusive, com a sua assinatura no balanço, torna o balanço muito mais confiável, certo? Agora, você não pode contratar um perito para fazer essa auditoria, né? Porque o perito, para apresentar um laudo pericial sobre o balanço, não tem cabimento. Então, as duas coisas são completamente diferentes. A perícia é especificidade, prova, instância decisória, fundamento ali. Eu pago, eu não pago. Tá aí, ó, resultado do perito. A auditoria não. A auditoria é uma amostra de diversas coisas que foram feitas na empresa e que levam à confiabilidade do balanço. Certo, pessoal? Então, mais ou menos comparado aqui, na sequência a gente vai falar aqui, ó, semelhanças entre perícia e auditoria e os procedimentos. Isso na aula de amanhã a gente mata aí, tá certo, pessoal? Olha, trabalhos no Moodle, gente. Não adianta mandar por WhatsApp, porque eu não vejo, gente. Sabe por quê? Às vezes eu tô na rua, aí aperto lá, ai, caramba, WhatsApp. Aí depois eu esqueço, não vejo mais o WhatsApp. E aí muita gente mandando WhatsApp, esses dias tem 250 WhatsApp, que eu deixei o celular parado, né, para fazer aula, 4 aulas para gravar. Quando eu terminei, fui ver, tinha 250 WhatsApp. Como é que eu dou conta disso? Eu nem vejo. Às vezes eu não vejo nada, gente. Tem dia que eu não vejo o WhatsApp. Passo assim, ó, e vou embora, nem vejo o vídeo, porque se eu for ficar vendo tudo que acontece no WhatsApp, não faço mais nada durante o dia. Tá certo? Pessoal, olha, até a próxima aula aí. Beijo no coração de todos. Valeu!